Na aula de hoje vamos falar sobre um estilo artístico chamado de Art Nouveau, que traduzido para o português seria arte nova. Então, o que é Art Nouveau? Art Nouveau, ele é um estilo internacional de arquitetura e de artes decorativas surgida na França durante as décadas de 1890. Esse estilo de arte também se estendeu para as artes plásticas. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. O Art Nouveau surgiu em um período marcado pelo desenvolvimento da indústria e pela experimentação de novos materiais. Além disso, esse movimento também teve forte ligação com a segunda revolução industrial. Logo, reproduziu sua proposta de inovação, progresso tecnológico e de produção em massa. Essa corrente artística abraçou a ideia de produção em massa porque um de seus principais objetivos era que esse estilo fosse acessível a mais pessoas. Com seu caráter inovador e de vanguarda, também se relacionou com o uso de novos materiais, como o vidro e o ferro, que até então não eram utilizados. Materiais como o vidro e o ferro. O vidro e o ferro muito presente nos vitrais. Eles começaram a utilizar o vidro e o ferro que até então não era utilizado. E também nas fachadas das construções. Além disso, ele teve como fonte de inspiração a natureza. Logo, a estética naturalista baseada nas formas orgânicas e no estilo floreado também foi bastante valorizado. O estilo Art Nouveau também ficou conhecido pelas suas formas sinuosas, curvas e pela assimetria de suas peças. Então vamos ver um pouquinho mais dessas características do Art Nouveau. Aqui uma das principais características é as formas orgânicas da natureza, que procurava imitar as folhas, galhos e flores. Reparem só no detalhe desse corrimão da escada. Tentando imitar galhos de árvores. Aqui, ó, eles usavam muito motivos florais. Eles exploravam muito esse tipo de forma orgânicas da natureza. Uma outra característica é as linhas assimétricas, ou seja, que não é certinha, não é dividida no meio certinho, é assimétrica por isso. E também ondulantes. Reparem só essas linhas aqui, ó. Ondulantes, assimétricas. Reparem aqui nessa sacada. Eles exploravam muito esse tipo de linhas ondulantes. Vamos ver uma outra característica. Uma outra característica do Art Nouveau é a preocupação com a estética e elementos decorativos. Eles se preocupavam muito em decorar os ambientes, em fazer algo bonito, belo, que tivesse bastante estética. Reparem só esse detalhe dessa cama. No caso que utilizaram o ferro. Aqui mais um detalhezinho, eles se preocupavam muito com essa questão da estética. Uma outra característica é a utilização de metal e madeira no design de interiores. Reparem só esse teto. Teto todo de metal. Aqui, reparem essa escada com madeira e ferro. Eles utilizavam muito no design de interiores. Vamos ver aqui, nesse aqui. Nos móveis. Reparem só esses móveis. Tudo nesse estilo do Art Nouveau. Vamos ver uma outra característica. É a presença de vitrais. Reparem essa primeira imagem. Um vitral, tá vendo? A presença de vitrais e mosaico. Esse aqui é um mosaico, outro. Eles utilizavam muito vitrais e mosaicos nas suas construções. Vamos ver uma próxima característica.
Uma outra característica do Art Nouveau é a exuberância decorativa. Eles se preocupavam muito em deixar o ambiente bem decorado. E eles até exageravam, tinham muito exagero nos detalhes. Reparem só essa fachada. Muitos detalhes, um exagero de detalhes. Justamente porque eles se inspiravam no estilo rococó e barroco, que tinha essa característica de exagero, de exuberância. Mais uma outra característica do Art Nouveau é o uso de arabescos em ilustrações. Reparem só essa ilustração, o contorno dela, com arabescos. E também eles utilizavam muito a figura feminina nas suas ilustrações. Além dos arabescos, utilizavam a figura feminina. Agora vamos falar um pouquinho, já falamos das características, principais características do Art Nouveau, vamos falar um pouquinho dos artistas e das suas obras. Um dos artistas que utilizava esse estilo é o Alphonse Maria Mucha. Ele fazia ilustrações, tá vendo? Isso aqui é uma das suas obras. O Alphonse Mucha, ele era um ilustrador, um pintor e um designer gráfico. Ele morava na República Tcheca. Ele tinha um estilo único, o artista utilizava bastante a figura feminina em suas obras, assim como elementos da natureza e formas sinuosas e remetiam à sensualidade. Agora vamos ver um outro artista. O Gustav Klimt. O Gustavo Klimt é um desenhista e pintor austríaco. Ele era totalmente focado em pinturas que retratavam figuras femininas. As obras do artista foram consideradas extravagantes e originais. Esse quadro aqui, o título desse quadro é O Beijo. É um dos mais famosos, um dos mais importantes do Art Nouveau. Vamos ver um outro artista. Um outro artista do Art Nouveau é o Victor Horta, um arquiteto belga. Ele é considerado um dos precursores do estilo. O Victor Horta, ele disseminou o Art Nouveau para a decoração e arquitetura. Ele fez isso utilizando elementos novos, como o ferro e o vidro. Essa aqui é a escadaria da Casa Tassel, de 1894, que é um dos ícones arquitetônicos desse estilo, do estilo Art Nouveau. Vamos ver um outro artista, é o Antoni Gaudí. O Antoni Gaudí, ele é um arquiteto catalão, ou seja, ele é da Espanha, um espanhol. Impossível falar sobre Art Nouveau sem citar o arquiteto Antoni Gaudí. Ele ficou bastante conhecido ao construir obras emblemáticas que contavam com características do estilo, como formas sinuosas e ondulantes. Vamos reparar aqui um pouco essa obra dele. Reparem só na fachada, bastante ondas nessa fachada. É feita em 1906, a Casa Mila. Essa aqui é a Casa Mila. É um exemplo de destaque. Das obras de mais destaque é a Casa Mila. Vamos ver agora um outro artista. O Louis Comfort Tiffany. O Louis Comfort Tiffany, ele é um pintor e um designer de interiores. É um artista americano. Ele é considerado o maior mestre dos vitrais. Reparem que vitral lindo. Esse vitral aqui, que ele fazia vários vitrais. O mestre dos vitrais do século passado. O artista produziu várias obras desse estilo. Com elegância e técnica, seus vitrais chamavam a atenção pela beleza e sofisticação. Aqui, além desse vitral, ele também fazia objetos de decoração. Então, nós conhecemos alguns artistas e algumas obras do estilo Art Nouveau. Agora, vamos partir para a nossa tarefa. A nossa tarefa é produzindo um Art Nouveau. Vocês irão fazer uma produção artística. Pode ser um projeto arquitetônico, ou um projeto para um móvel, algum objeto, ou também alguma ilustração.
vocês vão buscar ali atrás na nossa videoaula as principais características desse estilo e procurar colocar isso na produção de vocês. Pode ser, como eu disse, pode ser uma ilustração, um desenho, pode ser um cartaz ou um projeto de arquitetura, ou até mesmo vocês fizerem um designer de algum objeto, de algum móvel, tudo relacionado ao estilo Art Nouveau. Aí vocês procurem aí relembrem as características principais, como que é esse estilo, e vão produzir de acordo com esse estilo, beleza?